boa noite. Nós já estamos ao vivo. Eu vou aguardar a doutora Karina Faro, que está lá em Cuiabá. Logo, logo ela já vai entrar para a gente poder começar a adicionar os convidados. Muito obrigado por todo mundo que está entrando. É muito bom não estar sozinha, ter vocês junto conosco, pessoas que gostam do desenvolvimento infantil, que estão aí uma vida inteira doada às crianças, à estimulação precoce. Realmente é uma comunidade ao longo do mundo inteiro em prol, né, do desenvolvimento e da saúde mental das nossas crianças. Me digam aí, estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Quem já tá aí com a gente? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Rubem, que prazer ter você conosco hoje. Aí, a doutora Karina já entrou. Solicita, Karina. Então, vamos fazer a conexão. Estão me ouvindo bem? Que bom. Eu já adiciono. Oi, boa noite, doutora Pingo de Luz. Boa noite! É um pingo de luz mesmo, né, de esperança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para as famílias, né, Karina, para os pais também. Oi, Carol! A Carol está nos prestigiando. Boa noite! Que coisa boa a gente ter conseguido montar, né, os nossos horários, organizar tudo direitinho para falar sobre a nossa pediatria. É isso mesmo, eu estou ansiosa por esse bate-papo. Queria agradecer muito, muito todos que já entraram conosco agora e quero pedir que vocês coloquem as perguntas aí no balãozinho com ponto de interrogação para eu não deixar de ver nenhuma, que às vezes ela se perde tanto e às vezes eu deixo de ver alguma pergunta. Então, coloquem aí no balãozinho com interrogação. Bom, então nós vamos começar porque vai passar tão rápido que nós não vamos ter tempo para nada. Eu vou começar me apresentando, então eu queria dizer que meu nome é Ana Márcia Guimarães, eu sou de Goiânia, eu sou pediatra, já tem um tempinho, né, assim, que eu sou pediatra, trabalhei na pediatria geral muitos anos, eu fazia muita sala de parto, então isso fez com que eu tivesse um contato com o desenvolvimento infantil muito grande, porque eu fazia um volume muito grande de sala de parto e eu via esses bebês crescerem. E aí eu comecei a perceber num determinado momento, eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu estou falando agora, eu comecei a perceber que algumas crianças não se desenvolviam do jeito que eu esperava, do jeito que as famílias esperavam. Elas se desenvolviam, seja do ponto de vista de linguagem, de socialização, de sono, de alimentação, motor, cognitivo, fosse qual fosse o aspecto, às vezes numa trajetória diferente da maioria das crianças. E eu, assim como a maioria dos pediatras do Brasil, não fui treinada, né, Karina? A gente sabe que nós não recebemos esse treinamento, pelo menos até então, a gente não recebe esse treinamento. E eu tive que sair, que ir para fora, que ficar muitos anos estudando para poder entender o que se passava com a criança. E aí, de 10 anos para cá, eu me dedico somente ao desenvolvimento atípico. Então, eu não atendo mais a pediatria geral, trabalho em parceria aqui em Goiânia com toda a equipe interdisciplinar, com as fonoaudiólogas, psicólogas, terapeutas,
com as educadoras, com as escolas e com os pediatras também. Eu fico muito feliz de hoje ver que a maioria dos encaminhamentos que eu recebo é feito pelo colega, pelo pediatra. Então, isso é um motivo de grande alegria e a gente está junto e a gente vai continuar junto com todo o Brasil para que isso aumente, para que essa realidade seja mais ainda prevalente. Então, essa sou eu, e aí eu quero agradecer o convite, o aceite do convite pela doutora Karina Faro, que está lá em Cuiabá, terra do meu amigo Rubem, que nos acompanha aí ao vivo. Quero que você se apresente, Karina, e nos diga também como que você caiu na pediatria do desenvolvimento. Doutora Ana Márcia, olha que alegria poder estar aqui com a senhora, meu exemplo, né? Para quem eu grito de vez em quando, me ajuda! Então, eu sou médica, né? Há 8 anos, pediatra há 5 anos, e eu sempre gostei muito dos ambulatórios de desenvolvimento, dos egressos da UTI, da escala do Denver, então eu sempre tive essa afinidade, né, com essa linha do desenvolvimento do comportamento infantil. Terminei a minha residência, também dei bastante plantão em UTI pediátrica, fiz muita sala de parto, trabalhei na urgência e na emergência há alguns anos, na pediatria hospitalar, mas em 2017 eu comecei no meu consultório a pegar umas crianças que não tinham diagnóstico e aquilo me incomodava, e aquelas crianças que não estavam desenvolvendo exatamente como a senhora falou, daquela maneira esperada pelos pais, desejada pela família. E eu falei, o que é? O que será? E fui atrás. Aí eu decidi que era realmente o que eu queria, era realmente o que eu gostava, era a linha do desenvolvimento do comportamento. Só que até então eu desconhecia que já existia dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria um departamento científico disso, né? E aí eu fiquei ali quietinha só com a minha vontade. E comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a pesquisar. E em 2019 eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, né? A senhora, o doutor Lee, você e o doutor Lee, ela me puxou a orelha. Se eu falo você e o doutor Lee, que vieram aqui em Cuiabá fazer um curso para os pediatras. E aí eu bati o martelo, eu falei, é isso, é essa mulher que eu quero ser daqui 10 anos. E aí foi daí para frente que eu comecei a me dedicar, que eu comecei a focar mesmo. Daí eu descobri que realmente existe um departamento científico reconhecido, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, do desenvolvimento e do comportamento infantil. E aí, a partir daí, eu comecei a direcionar mesmo os meus atendimentos para o desenvolvimento atípico. Eu ainda atendo o típico, né, mas comecei a focar e a me dedicar no estudo do atípico. Olha, eu vou, né, Rubens? Você está aí, você vai me ajudar. Eu vou mandar essa fala da Karina para a doutora Luciana, nossa queridíssima presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e para minha chefe também, a doutora Lilbiana, presidente do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da SBP, para dar esse feedback de como é gratificante esse programa da SBP, que foi interrompido pela pandemia. Infelizmente, eu acho que Cuiabá talvez tenha sido uma das últimas cidades que a gente visitou, porque a pandemia interrompeu esse programa da SBP, que é levar o treinamento para o pediatra. E olha que lindo que é ouvir você falar que você foi tocada, porque o que a SBP, o que a pediatria quer, né, o objetivo da pediatria é exatamente despertar no pediatra a responsabilidade dele de fazer a identificação precoce e o tratamento preventivo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Por que a gente tem que esperar a criança piorar? Por que a gente tem que esperar uma doença mental cristalizar?
Por que que a gente tem que esperar que essa criança tenha um prognóstico ruim? Por que que a gente tem que esperar que as janelas de oportunidade se fechem para que ela alcance o tratamento que ela tem direito? Quando eu dou um diagnóstico, quando eu dou um CID para uma família, a primeira coisa que eu falo para eles, Karina, é assim, olha, não se preocupe com o CID não significa nada. O CID é só para dar para você e para a criança o direito que ela tem, que é o direito de ser estimulada, que é o direito de ser trabalhada, que é o direito que o convênio pague a estimulação dela, que é os direitos que ela tem. O CID só serve para isso, ele não serve para mais nada. A gente não rotula nem estigmatiza ninguém, né, Karina? E então, o que motivou essa live, então, nossa, foi conversar, né, e explicar para a população o que é a tal da pediatria do desenvolvimento e do comportamento infantil. Isso mesmo. Então, eu até fiz uma colinha, e inclusive essa colinha aqui que eu vou ler foi o nosso professor, emérito professor Ricardo Halper, que participa do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Ele redigiu essa carta para a SBP e eu colei da carta quando a gente apresentou a proposta da efetivação da área de atuação da pediatria do desenvolvimento e comportamento pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a gente ainda está aguardando essa resposta. Eu quero muito que a doutora Luciana e toda a presidência da SBP, né, que estão empenhados nisso, depois escutem essa live. Mas olha só, na década de 50, Karina, veja há quanto tempo a pediatria do desenvolvimento e comportamento existe. Na década de 50 foram criados programas de desenvolvimento em Filadélfia, nos departamentos de pediatria das escolas das universidades de Filadélfia. Esses programas foram criados para se começar a estudar o papel do ambiente, da genética, no desenvolvimento do ser humano. Depois, logo depois, na década de 60, visto a importância desses programas que foram criados, as universidades começaram a desenvolver centros de desenvolvimento. Então, as universidades ao longo do mundo todo começaram a criar os seus centros de desenvolvimento, chancelados pelos departamentos das residências de pediatria. E começaram a fazer pesquisas éticas, pesquisas com crianças, com farmacologia, com abordagens terapêuticas, começou por aí. Daí, demorou mais um pouquinho, e em 1982 foi criada a Sociedade de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento. Você sabia que existe uma sociedade mundial que se chama Sociedade de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento? Existe um congresso que é feito anualmente, que se chama o Congresso da Sociedade de Pediatria de Desenvolvimento e Comportamento. A partir daí, né, qual era o objetivo dessa sociedade criada em 1982? Treinar residentes de pediatria para que eles fossem capazes de reconhecer sinais precoces de transtornos do neurodesenvolvimento, agir de maneira preventiva, evitando um desfecho negativo e uma cronificação da doença. E assim fizeram, e logo depois, 1999, foi aprovada como especialidade da pediatria, como especialidade médica, foi aprovada a pediatria do desenvolvimento e comportamento. Então, vejam bem, a pediatria do desenvolvimento e comportamento existe como área médica no mundo todo desde 1999. A partir de 2002, então há 19 anos, né? 19, né? Estão sendo certificados todo ano, ao redor do mundo todo,
pediatras do desenvolvimento e comportamento. Então, realmente, é só no Brasil que essa área, especialidade, ainda não é área de atuação. Mas isso não significa que ela não possa ser incorporada na minha prática diária, clínica, para o bem da população. Porque vejam bem, Karina, para encerrar essa fala, olha o que esses países evidenciaram, publicaram, notificaram após a implantação em 1999 da pediatria do desenvolvimento e comportamento como especialidade médica. Eles perceberam que houve um impacto extremamente positivo na economia do país. Eles perceberam melhoras, aumento dos índices sociais de desenvolvimento do ser humano e o mais importante de tudo, eles começaram a publicar o impacto positivo na prevenção de doenças crônicas e na saúde geral da criança e do adolescente. Então, esse foi o resultado que os países encontraram com a pediatria do desenvolvimento, e esse é o nosso objetivo. Então, a pediatria do desenvolvimento e comportamento existe como especialidade médica, e no Brasil ela pode ser incorporada como qualificação acadêmica no seu currículo de pediatra. Essa é a pediatria do desenvolvimento. Mas, Karina, me fala uma coisa, então. Já que a pediatria do desenvolvimento e comportamento, ela trabalha na identificação precoce e no tratamento preventivo de transtornos do desenvolvimento, o que seriam esses transtornos do desenvolvimento? Bem, a gente tem lá no DSM-5, né, um capítulo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E em todos eles, o pediatra do desenvolvimento e do comportamento, ele pode estar atuando. Na deficiência intelectual, nos transtornos globais do desenvolvimento, nos transtornos de comunicação, seja fala, linguagem, comunicação social, que é a pragmática, seja na gagueira, seja no transtorno do espectro do autismo, seja o TDAH ou outros transtornos motores, como, por exemplo, o TIC, os transtornos específicos de linguagem e aprendizagem. Então, esses são os transtornos que o pediatra do desenvolvimento ele pode estar atuando. Entendi. Olha só um dado que eu tenho para nós. Você falou aí de TDAH, de autismo, de déficit intelectual, de sinais que muitas vezes, na minha época de pediatra geral, quando é que eu ia ver essa criança com problema? A Carolina Inácio, nossa neuropsicóloga top das tops daqui de Goiânia, que está aí com a gente, ela, como neuropsicóloga, sabe disso. Quantas vezes a gente vê essa criança sendo diagnosticada na escola? E aí você vai ver, é uma criança que apresentou inúmeros problemas, inúmeros sinais precoces nas suas fases precedentes. Então, olha só um dado que eu tenho aqui. Hoje, 1 para cada 5 crianças tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, 1 para cada 5 crianças é portadora de um desses transtornos do neurodesenvolvimento que a Karina nos numerou. Porém, olha um dado que nós temos. Apenas 30% dessas crianças são diagnosticadas antes de entrarem para a escola. Os outros 70% são diagnosticados lá com atrasos, com prejuízos, com comorbidades, com sofrimento, com depressão, com ansiedade, com recusa escolar na escola. Então, e depois da neuroplasticidade, né? E depois das janelas de oportunidade. Como que seria essa neuroplasticidade cerebral, Karina? Qual a importância disso? A gente sabe que a neuroplasticidade ela é maravilhosamente
otimizada nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, o neném, durante toda a gestação, ele tem crescimento celular e multiplicação celular de uma maneira muito intensa. E essa velocidade de crescimento, de multiplicação, ela acontece principalmente até os 2 anos de vida. Logo após os 2 anos de vida, a gente tem a nossa primeira poda neuronal, né? Então, o que a gente quer é estimular essa criança em qualquer atraso, independente de diagnóstico. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que perceber esses atrasos, fornecer uma ajuda direcionada para aquela dificuldade, para que novas células, novos circuitos neurológicos, novas sinapses possam estar acontecendo para suprir aquela dificuldade que aquela criança vem apresentar em tempo hábil. Porque a cada poda neuronal, a cada nova, a cada etapa de envelhecimento, né, que a partir depois dos 2 anos a criança ela passa a envelhecer, tudo é mais difícil, reabilitar é mais difícil. Então, tudo que a gente conseguir fazer nos primeiros 2 anos de vida, essa criança vai carregar consigo para o resto da sua vida e só vai aprimorar essas habilidades adquiridas. Ou seja, tem tratamento, né, Karina? Tem, Por exemplo, tem. uma família recebe aí o diagnóstico de uma criança com 1 ano e meio, 2 e meio. A gente sabe que o ideal é que o diagnóstico seja feito até os 3 anos de vida, que não é, nem sempre não é a realidade que a gente vê, mas o ideal é que as crianças com todos os transtornos, principalmente o autismo, esse diagnóstico seja feito até o 3º ano de vida. Então, quando uma família recebe esse diagnóstico, então eu posso dizer, tem tratamento, né, por causa da neuroplasticidade cerebral? Sim, a gente tem como adaptar essa criança, a gente tem como treinar essa criança para que ela possa ter funcionalidade, para que ela possa ter qualidade de vida, para que ela possa ter uma habilidade de adaptação aos diferentes contextos. E por falar nesse assunto, a grande pergunta, né, que não quer calar. Existem muitas escolas que já encaminham as crianças já com o diagnóstico pronto de autismo. Né? Às vezes as famílias já chegam no nosso consultório, olha, a escola disse que o meu filho é autista. E aí eu queria que você explicasse para a gente, que você deixasse bem esclarecido quem pode fazer o diagnóstico de autismo e também do TDAH. Ah, sim, ótima pergunta. Primeiro, uma questão de CFM, Conselho Federal de Medicina. Ninguém é dono de diagnóstico. Quem é que pode fazer diagnóstico de imunodeficiência primária? Só o pediatra? Só o imunologista? Não, qualquer um. Inclusive, há pouco tempo, há uns 2, 3 anos, eu tive assim, uma alegria aqui em Goiânia de ver um médico generalista o médico generalista do posto de saúde, ele não é pediatra, e foi inclusive uma criança da família, uns amigos nossos, que, sabendo que eu sou pediatra, me telefonaram dizendo assim, mas você pode nos ajudar? Porque a menininha de 2 aninhos, ela foi no posto de saúde e o médico generalista disse que é provável que ela esteja com Kawasaki. E nós não sabemos o que fazer, porque ele disse que é uma doença grave, que precisa de imunoglobulina, porque pode ter algumas sequelas, e a gente queria uma ajuda, porque a gente não sabe o que fazer. E eu pensei, nossa, será que o médico generalista do posto de saúde realmente fez esse diagnóstico correto, né? Sem, né, desculpa, duvidando, mas é uma coisa assim que pediatra, às vezes, não deixa passar um Kawasaki, né? E eu até, assim, não faço pediatria geral mais, mas vi essa menina para ajudar essa família que precisa de ajuda. Eu fui até a casa dela para a gente vê-la e, de fato, era um Kawasaki. Eu ajudei ela a se internar no materno-infantil e receber imunoglobulina. Esse médico tem
Ele salvou a vida dessa criança, né, Karine? Ele salvou a vida imediata e a morte precoce que essa menina ia ter com aneurisma de aorta, com câmaras dilatadas. Então, ninguém é dono de diagnóstico. O diagnóstico é do médico. Ele pode fazer o diagnóstico que ele quiser. E palmas para ele que conseguiu fazer o diagnóstico. Muito mais quando se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento feito pelo pediatra. O pediatra é um médico formado, especializado, treinado para cuidar da criança e do adolescente até os 18 anos de idade. Ele é habilitado, autorizado e o ideal para acolher uma criança. E se ele se sentir capaz, treinado e tiver habilidades para tal, ele pode dar o diagnóstico de autismo ou de TDAH, ou de deficiência intelectual, ou de transtornos de aprendizagem, ou de um outro dificuldade de aprendizagem que não seja um transtorno específico de aprendizagem. Seja qual for, ele está habilitado a cuidar da criança e do adolescente, e o pediatra pode atuar na pediatria do desenvolvimento e do comportamento. Claro que a gente recomenda que, assim como a doutora Karina, que ele faça treinamentos, que ele busque atualizações, que ele busque um treinamento. Hoje em dia, a gente já tem na USP a especialização em pediatria do desenvolvimento e comportamento, coisa que na minha época não tinha, foi mais difícil para mim, eu tive que sair, tive que ir para fora. Hoje em dia já é mais fácil. Então, o pediatra pode laudar, ele pode dar o laudo. Se ele está certo, seguro de que aquela criança com atraso do neurodesenvolvimento tem um déficit da comunicação social, atrasando ou não a fala, ele tem um déficit da comunicação social, ele tem padrões unilaterais de interação, ele tem déficit da intenção em repartir os seus estados mentais com o outro. E ele apresenta também, além disso, padrões obsessivos, ou de estereotipias motoras, ou de adesão a rotinas, ou de comportamento de mesmice, comportamentos obsessivos, né? Comportamentos e flexibilidade mental, ele é rígido, tem comportamentos estereotipados. E com o DSM-5, é fortemente sugestivo de autismo, que ele tem alterações sensoriais. Se o pediatra está seguro do que ele está vendo, ele pode dar o laudo e o CID, por enquanto, F84, né, até 31 de dezembro de 2021, que vigora o CID-10, depois vai ser o CID-11. Ele pode dar esse laudo, ele pode dar esse relatório para o paciente dele. É lícito. Esse é um parecer do CFM. Tanto para TDAH, quanto para autismo, quanto para qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Só me delongando um pouquinho e vendo o quão é importante que o pediatra seja treinado, agora, claro, é uma área muito difícil, muito difícil, porque os sintomas coexistem. Então, o sintoma de TDAH pode parecer com autismo leve. Um autismo leve pode ser confundido com TDAH. Né? Eu recebi esses dias uma adolescente deprimida que veio encaminhada com o diagnóstico de autismo, por causa do embotamento dela, né? Então, é difícil. Por isso que existem alguns pediatras, como eu, como a doutora Karina, que têm afinidade pela área, que se aprofunda no treinamento, que busca o treinamento e se dispõe. Olha, eu tenho 1h30 da minha consulta pediátrica para atender você. Pode encaminhar para mim, porque a gente sabe que na puericultura, com convênios que pagam muito pouco, que a exigência, a demanda é muito grande, que a gente tem que atender muita criança, que o tempo de atendimento é curto, a gente não consegue dar 1h30
para o paciente para fazer um diagnóstico desse. Então, o pediatra pode se especializar nessa área e ficar recebendo os encaminhamentos do seu colega e da equipe interdisciplinar. Isso. Doutora Karina, por que a puericultura é tão importante no diagnóstico e na detecção precoce de transtornos do neurodesenvolvimento? Na puericultura é onde a gente tem ali a neuroplasticidade, que a gente comentou anteriormente, né? Então, assim, a gente sabe que os sinais de alerta, inclusive do autismo, eles estão presentes desde os primeiros meses de vida. É claro que ninguém vai falar de autismo no primeiro ano de vida, mas existem pistas, existem variações da normalidade que devem ser observadas e registradas, né? E somadas umas às outras, a gente pode lá na frente ter isso como um embasamento ou não. Então, ir ao pediatra é importante para que tenha um profissional, pediatra, especialista em crianças, né, que consiga fazer a educação parental, que consiga perceber o que está saindo das variações normais, o que está entrando no desenvolvimento ou no comportamento atípico, até que ponto aquela atitude está adequada, até que ponto aquilo já causa sofrimento naquela criança. Além disso tudo, né, é claro, a puericultura, ela também vai fazer a antropometria, nós vamos falar de vacinação, vai falar dos cuidados diários da vida daquela criança. Mas pensando na pediatria do desenvolvimento do comportamento, a puericultura ela é fundamental para o diagnóstico precoce e para a intervenção precoce, que é o nosso objetivo. Então, com 6 meses, aquela criancinha que não leva o brinquedo na linha média, que não troca um brinquedo de uma mãozinha na outra, aquele bebezinho que de 9 meses não se reconhece pelo próprio nome, aquela criancinha de 1 ano que não sustenta o próprio corpo no chão, que não tem uma postura de marcha jamais independente, aquela criança que com 1 ano e meio não fala 5 palavrinhas funcionais. Então, são pequenas pistas, são sinais de alerta, aquela criança que tem transtorno de sono desde que nasceu e nada melhora. Fora a orientação, né, sobre o estresse tóxico, a gente já tem quantos e quantos estudos mostrando que o estresse tóxico desenvolve transtornos comportamentais. E às vezes a gente fala isso em consultório, as famílias acham que a gente está ficando lelé. Não, isso existe, isso é real, né? Então o estresse tóxico ele é verdadeiro, então tá abordando isso com as famílias, aquelas crianças que não conseguem sair das fraldas num tempo que seria o ideal, o pediatra do desenvolvimento do comportamento vai orientar esse treinamento de uma maneira mais próxima, mais individualizada, aquela criança que com 3 anos ainda não consegue reconhecer as cores primárias. Então, os marcos do desenvolvimento, eles devem ser pesquisados e eles devem ser respeitados. É claro que nenhuma criança é igual à outra, mas as janelas de oportunidade são as mesmas para todos, né? Então, as podas neuronais são as mesmas, nas mesmas fases, e o nosso papel é chegar para a mãe, chegar para o pai e falar, olha, talvez precise melhorar nisso aqui e direcionar esse estímulo, porque às vezes os pais não fazem porque não sabem, né? E aí a puericultura, as consultas de rotina com uma certa periódicas, elas ajudam nisso, né? A gente trabalhar os desvios da normalidade e buscar ajuda. Não acreditar nessa história de que o vizinho foi falar com 5 anos e tá tudo bem. O fulano saiu da fralda com 4 anos e tá tudo certo. O fulano, enfim. Então, assim, a gente tem que saber o que esperar de cada faixa etária e numa criança que não tem esse alcance, que não alcançou essa meta, tentar entender o motivo. O porquê.
Pode ser um transtorno do autismo, por exemplo? Pode, mas pode não ser. Pode ser ou falta de estímulo, pode ser um estresse tóxico, pode ser outras coisas. Então, diante de qualquer anormalidade, diante de qualquer coisa estranha, qualquer desvio, a gente tem que sentar e tentar entender o porquê aquilo está acontecendo e traçar estratégias para ajudar aquela criança, aquela família. Esse é o nosso papel. Exatamente, mesmo porque eu não preciso esperar, né? Se você tem uma criança que está em algum atraso do seu desenvolvimento, você não vai esperar nada, você vai estimular, porque o estímulo, a estimulação precoce, ela não precisa do diagnóstico, ela é feita para garantir que a criança se desenvolva dentro do seu potencial máximo. Então, se a criança tem um atraso, você vai fazer a estimulação precoce. Mesmo que, por enquanto, você ainda não tenha o diagnóstico. Então, não existe mais isso de que está no tempo dele, espera que está no tempo dele, o pai foi assim, com o tio foi assim, põe na escola primeiro, se não resolver, depois a gente resolve. Não, é estimulação precoce para garantir àquela criança o que ela tem direito, de se desenvolver no máximo do seu potencial. E isso, os outros países já viram. Isso melhora os índices sociais, isso melhora o PIB do país, isso melhora a economia do país. Por isso que eles investem na estimulação precoce e na pediatria do desenvolvimento. Então é isso mesmo. E graças a Deus, eu sou pediatra, a Karine é pediatra, então a gente dá a cara a tapa de que a pediatria durante muito tempo realmente deixou a desejar. Mas agora não é mais assim, é um novo paradigma. Então, como eu disse no Stories, a gente já resolveu o problema da mortalidade infantil, graças a Deus. Agora a gente está preocupado com a funcionalidade desse indivíduo, que esse indivíduo ele não tenha comorbidades, que ele seja um adulto saudável, que ele seja produtivo, né, que diminuam os transtornos de conduta. Então, a pediatria hoje se responsabiliza por isso, e essa é a pediatria do desenvolvimento. Gente, antes de continuar, eu só vou pedir para vocês, mais uma vez, quem, por acaso, fez alguma pergunta aqui nos comentários, que faça no balãozinho com a interrogação, para que a gente possa responder, tá? E se vocês fizerem a pergunta aí, a gente pode responder para vocês. E, então, você tem alguma pergunta, Karina? Fizeram alguma pergunta aí que você queira responder agora no seu Instagram? Então, fizeram perguntas sobre quem pode laudar o autismo, que a senhora que você já respondeu. Se o TDAH e o autismo eles podem se confundir, que a gente também já respondeu, que em determinada faixa etária, em determinada situação, sim, eles podem vamos completar os sintomas. Nossa, eu vou tirar até o óculos agora para falar. Tanto que esse assunto é importante, polêmico e fascinante. Porque, assim, sim, podem. Um TDAH pode ser confundido com autismo leve e vice-versa. Por quê? Porque uma criança com TDAH, ela é agitada. Uma criança do espectro autista também é agitada. Mas a gente precisa, como a Karina falou na última fala dela, entender o porquê desse sintoma. Por que que essa criança está agitada? Se ela estiver agitada, porque ela tem uma dificuldade de controlar o impulso motor, essa deficiência, essa dificuldade vem aqui das áreas frontais das funções executivas. Isso significa essa criança é hiperativa. Ela não é autista, a não ser que seja comórbido, né? Mas vamos pensar de uma maneira simples, ela é hiperativa. Agora, se essa criança é agitada igualmente o outro, TDAH, se ela é agitada, por quê? Porque ela tem um isolamento social,
Por causa disso, ela tem uma dificuldade de contextualização do ambiente, porque ela não faz a interação social de maneira bilateral. Então, hora que ela senta para ler o livrinho comigo, ela não faz essa interação social, ela não tem esse interesse recíproco, então ela levanta e sai, né? Ela é agitada por descontextualização, por isolamento, por distanciamento social. E elas podem parecer a mesma coisa, mas isso vem do cérebro social do espectro autista e não do córtex pré-frontal das funções executivas. Por conta das alterações sensoriais, né, que a criança com TEA apresenta, que na grande maioria das vezes essa dificuldade de entrada causa Sim. uma situação psicomotora diferente Sim. do TDAH. A criança tem um transtorno do processamento sensorial, né? Tanto que terapia ocupacional faz parte do kit básico de estimulação precoce. Então, é isso mesmo, podem ser confundidos. Olha, para o pediatra do desenvolvimento, é fácil, né? Eu diria fácil, claro que todo mundo erra, mas é relativamente fácil, porque a gente vai atrás de onde veio aquele sintoma. Ele não é TDAH porque ele é desatento. Ele é TDAH porque a desatenção dele vem do córtex das funções executivas. É uma desatenção primária. Ele não está desatento porque ele está obsessivamente pensando nas preocupações antecipatórias do ansioso, que também vai parecer desatento. Então, para o pediatra do desenvolvimento, que tem tempo, que tem 1h30 de consulta, que tem treinamento para saber de onde vêm aqueles sintomas que coexistem com vários transtornos do neurodesenvolvimento. Ah, Karina, vamos até aproveitar isso para falar, assim como o neuropediatra e assim como o psiquiatra infantil. Então, claro que como nós somos pediatras, a gente está puxando brasa para a nossa sardinha. O pediatra do desenvolvimento, assim como o psiquiatra infantil, assim como o neuropediatra, são capazes, né, têm treinamentos para auxiliar na distinção desses sintomas da criança. Mas não, ele não é o único, né? Ele não é o único. Claro, e assim, a gente, já que você tocou no assunto dos colegas neuroped, é claro que se a criança com TEA tiver qualquer condição puramente neurológica, né, potencial convulsivo, ou alguma síndrome genética associada, alguma alteração morfológica, é óbvio que a gente vai acompanhar junto, né? O foco é a equipe multidisciplinar. O foco é ajudar a criança, independente de nome, como você disse, né? Gente, a pediatria do desenvolvimento e comportamento, criada em 1999, que começou a certificar os seus pediatras em 2002, ela tem um único objetivo: auxiliar as famílias, os pediatras e toda a equipe interdisciplinar, a fim de fazer o diagnóstico precoce e proporcionar a estimulação adequada, nas abordagens adequadas, para que essa criança atinja o máximo do seu potencial sem comorbidades, sem sofrimento extra, porque já é grande demais a carga, não precisa de mais uma coisa. Então, a gente veio somar, né? Os melhores profissionais, tanto aqui quanto aí, sabem disso, que a gente veio para somar. Aqui e aí, nós somos amigos, nós estamos juntos, porque realmente esse é o intuito. Nossa, nenhuma pergunta. Eu acho que mandaram todos nos stories. Foi. Eu respondi aquela do bebê de 4 meses. Teve uma família que perguntou assim, sobre a guarda compartilhada. Se a guarda compartilhada, ela pode transformar a criança em dupla personalidade.
Aí eu falei para ela que eu ia depois conversar com ela em particular, mas que não que pode transformar a criança em dupla personalidade, mas que dois lares com regras diferentes, com cuidadores diferentes, com rotina diferente, esperadamente vai causar consequências diferentes no corpo da criança. Né? Então, hora vai dormir às 10, hora vai dormir às 8, a melatonina não sabe que horas que vai ser o pico, serotonina vai depender do ambiente, do estímulo. Então, não que cria-se duas personalidades, mas que com dois lares muito diferentes, o comportamento certamente vai também ser bastante diferente. É verdade. Assim como no mesmo lar, pai e mãe casados, se eles não olharem para a criança com esse mesmo afeto, né, com esse mesmo cuidado, também teremos problemas. Né? Então, não é o pai e a mãe separados, é o pai e a mãe, né? Como que eles estão juntos, olhando para as necessidades dessa criança e realmente fazendo o seu papel de pai e mãe. E transtornos de personalidade, gente, criança nem tem. Transtorno de personalidade é só no adulto. O Dr. Gulliver, um excelente psicólogo aqui de Goiânia, entrou aí, eu vi ele participando da live conosco, tá aí, Gulliver. Ele sabe disso, né? Transtorno de personalidade, a criança, você só dá o diagnóstico depois de 18 anos, porque enquanto é criança e adolescente, se você mudar o ambiente e você fizer uma parentalidade adequada, se você cuidar dessa criança sem negligência emocional, sem privação de afeto, você vai garantir que essa criança tenha o desenvolvimento normal. O problema não é se os pais são separados ou não. O problema é o dia a dia mesmo. Isso. É isso mesmo, doutora Eleusa, minha amiga neuropsicóloga que atende comigo lá no Ório, ela está repetindo aqui, repertório, ambiente, comportamental diferente, é igual a respostas comportamentais e fisiológicas também diferentes. Né? Então é isso mesmo, e isso acontece às vezes dentro do mesmo lar. Essas respostas fisiológicas diferentes, elas são comandadas pelos nossos neurotransmissores, né? Que daí volta na nossa fala do estresse tóxico. Que o estresse tóxico, ele causa... A nossa próxima live de pediatria do desenvolvimento pode ser o estresse tóxico infantil, né? Que, por sinal, agora em época de pandemia, está fazendo um estrago danado, né? Verdade, é verdade. É verdade. Eu aprendi a falar de estresse tóxico com você, então é muito justo a gente fazer essa próxima live. Então tá marcado. A próxima live a gente vai divulgar lá no Insta, faz os flyers de estresse tóxico infantil. Que isso é real, que isso existe, que isso causa doença. Ó, a Daniela aqui, ó. Meu filho tem 2 anos e 6 meses, foi diagnosticado com 1 ano, mas ainda não fala de forma funcional. Isso me preocupa muito. Daniela, primeiro, ele ainda é novinho, né? Então, calma, que a gente ainda tem muito tempo de janela de oportunidade. Agora, é necessário que tenhamos certeza que ele esteja sendo estimulado da maneira correta. Então, essa abordagem, o número de horas, a certificação do profissional precisa estar correta, porque descarte senão, de disfunção. Ver as questões sensoriais da criança. Então, precisa ter certeza de que tudo isso está sendo olhado, porque para a gente não perder tempo. Agora, se tudo isso estiver tranquilo, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura, ele ainda é novinho, ainda tem uma longa jornada, não desanima, continua que ele vai atingir o potencial máximo dele. A Rúbia fala que o filho dela é muito nervoso, pode ser estresse tóxico infantil, né? Ah, Rúbia, quer fazer uma consulta comigo?
É o maior prazer do mundo. Você é muito bem-vinda. O teste da orelhinha é importante fazer, assim como certificar, mesmo depois de um teste da orelhinha normal, que não há déficit sensorial. Então, qual mais? A Amanda Vilela, que bom que você está aí conosco também, terapeuta ocupacional aqui em Goiânia. Ela é outra que nós vamos convidar para as nossas lives, porque a criança com transtorno do neurodesenvolvimento tem transtorno de processamento sensorial. Então, as famílias precisam entender como que isso funciona para poder ajudar na estimulação precoce das crianças. Isso aqui em Cuiabá já está assim, bastante, vamos dizer, respeitado. Aqui na nossa live também está a Janete, ela também é uma terapeuta ocupacional, que tá, minha parceira, está sempre comigo. Fantástica, também trabalha numa integração sensorial muito direitinho, muito legal, com resultados excelentes, mostrando que uma integração sensorial bem feitinha realmente faz milagres. Com certeza. A Janete aí, pôr um monte de coraçãozinho. Parabéns, Janete, é isso mesmo. Toda a estimulação precoce da criança é planejada, formulada, aplicada, supervisionada com esse intuito. O intuito de que a criança tenha um desenvolvimento máximo e que a gente não esteja deixando de fazer a nossa parte, né, Karina? Porque se já é tão difícil para a criança, a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, porque Isso. é muito difícil, a gente tem que deixar o peso menor possível. E deixar bem claro, assim, para os nossos colegas pediatras, tanto de Cuiabá quanto de Goiânia, que o nosso objetivo é ter um olhar mais minucioso para as questões do comportamento e do desenvolvimento, né? Que a gente possa trabalhar juntos. Que se a criança da puericultura, da pediatria geral, apresentar qualquer desvio, qualquer dificuldade, e esse colega não apresente tempo ou qualquer outra, né, de avaliar o ponto de vista do desenvolvimento, encaminhar, a gente vê junto, a gente acompanha junto, em benefício da neuroplasticidade. Oi, Eliceia, uma mãe maravilhosa que está sempre aí com a gente. Que bom que você está Ah, aqui. ó, o doutor Rubens perguntou assim, Eu ó, vi. sinais precoces para que os pais fiquem atentos quanto à possibilidade de alteração de comportamento. Então, assim, Fala para pode nós, falar. Karina. Não, fala para nós, sinais precoces. Então, é aquela criança que aos 9 meses, vamos começar no segundo semestre, né? Aquela criança que aos 9 meses, ela ainda não tem um contato visual com a mãe, nem com o seu principal cuidador. Lembrando que o contato visual é um marco do neurodesenvolvimento do primeiro mês de vida. Então, porventura, passou despercebido, ninguém percebeu, essa criança tem 9 meses, ela ainda não tem aquele olhar curioso, não tem aquele olhar atento à face dos seus principais cuidadores, é um sinal de alerta. Aquela criança que não se reconhece pelo próprio nome, então, Joãozinho, Joãozinho, o Joãozinho não olha, não se percebe como Joãozinho. Isso é falha do neurônio espelho. Então, isso pode ser um sinal de alerta para o autismo. Aquela criança que com 1 ano não fala 3 palavrinhas funcionais. Lembrando que a pronúncia da palavra não precisa ser perfeita, mas que precisa ter um significado. Então, com 9 meses, o mamá pode ser aleatório, mas que com 1 ano, o mamã tem que separar mamãe. Então, trazer funcionalidade para a fala, né? Ou seja, construindo uma linguagem. Então, aquela criança que com 1 ano e 5 meses, 1 ano e meio, ainda não consegue sentar para brincar, não compartilha os brinquedos. E lembrando também que a gente tem aquelas duas pontas do espectro.
né, aquela criança que é bastante agitada, que demanda bastante cuidado, e aquela criança que senta e fica, e aceita ficar quietinho, não é esperado para uma criança menor de 2 anos, que é um lactente, é um filhote, aceitar brincar sozinho. Então, extremos, a gente tem que ficar de olho. Não, meu filho tem 2 anos, ele coloco ele lá com 2, 3 brinquedinhos e ele fica a manhã inteira. É um sinal de alerta. Então, nos primeiros 2 anos, a gente tem vários sinais de alerta que nos obrigam a pesquisar mesmo o autismo. Lembrando que a criança pode ter um desenvolvimento muito próximo ao normal e ela, de repente, com 1 ano e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 10, né, ela regride nesse desenvolvimento, ela perde habilidades. Criança que regride na linguagem é sempre um sinal de alerta, porque a criança não perde habilidades que ela já alcançou, principalmente habilidades de linguagem. Então, isso sempre levanta uma suspeição de que é um problema sociocomunicativo, que é porque ela não quer falar, né? Ela se isola na comunicação social. Então, regressão, crianças que são muito irritadas, como uma seguidora nossa disse aqui agora, muito nervosa, muito irritada, que as birras são muito intensas, também pode ser um sinal. Agora, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que toda família e pediatra precisa saber. Primeiro quero dar oi para o meu filho, Gabriel, que acabou de entrar. O ano que vem ele é interno de medicina lá em Palmas e ele vai fazer psiquiatria infantil. Então, oi, Gabriel, seja bem-vindo aqui. Aí eu quero dizer para vocês aqui, para a gente terminar daqui a pouco, né, que vai cair. Que o brincar da criança, o pediatra e a família e toda a equipe interdisciplinar precisa olhar para a criança brincando. Criança de 1 a 4 anos brinca predominantemente de maneira simbólica. Então, é um brincar de faz de conta, é um brincar que interage com você, que imita você, que faz imitações sociais. Um brincar funcional. A criança que brinca com coisas que não são brinquedos, que fica segurando, manipulando de maneira não usual o brinquedo. Criança que enfileira os brinquedos, que separa por cor, que é muito organizada. Criança que não é enxerida, que não vem te entregar os brinquedos dela, né? Então, o brincar da criança. Criança tem que ser criança. Criança tem que brincar igual criança, com outra criança, junto com outra criança. Não é só ao lado de outra criança. Então, isso também tem que ser observado. E se você achar que não está normal, encaminha para o especialista, para ele ter um tempo maior e um treinamento maior para avaliar se aquilo está ou não normal. Né? Isso mesmo. Então, nós temos aí apenas 3 minutos. Vai cair a live e eu, como eu estou me sentindo muito poderosa de estar falando com você, eu quero fazer a nossa foto para colocar no meu Instagram, porque a live vai ficar no seu, né? Aí eu quero colocar uma fotinha no meu, para quem quiser assistir a live lá no seu. Então, eu sou rica, tá. vou fazer foto. Aí, foi. Eu vou mandar também o link da live gravada. Gente, queria agradecer, né, jogos simbólicos aí, brincar funcional. Sempre falo isso mesmo, parabéns. E nós vamos estar sempre por aqui, né, Karina? E eu quero agradecer muito a presença de vocês, o carinho de vocês, para mim, para a Karina, o Rubem, todos os nossos amigos que participou aí com a gente. Foi realmente muito bom estar junto e estaremos sempre juntos. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Dr. Rubem, por ter entrado, por ter compartilhado com a gente, professora Sandra, que também está aí ao vivo, as meninas que trabalham comigo, Silvia, Márcia, Janete, muito obrigada. Tem a Liga Acadêmica
do autismo, que eu sou coordenadora, também está presente. Valeu, meninos, legal, obrigada por participarem. E agradeço imensamente a você por ter cedido aí essa horinha para a gente ter esse bate-papo. Na verdade, quando você me fez o convite da live, eu nem acreditei. Cara, deve estar brincando com isso. Olha aí quem Mas fala. enfim, deu certo. Ainda vai dar mais. Oi, Sônia, obrigada pela sua presença, uma pediatra maravilhosa daqui de Goiânia, o Gulliver, psicólogo. E é isso mesmo, e vamos continuar. Então, um beijo, muito obrigada. Prazer em Um conhecer quem beijo. eu não conhecia. Obrigada. Logo Tchau, tchau. estaremos de volta. Tá bom. Para falar do estresse tóxico. É o próximo. Tchau.